Oi, boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande, tá? Estar de volta na nossa casa, mesmo virtualmente, para poder conversar um pouquinho com vocês. Realmente uma felicidade muito grande. E rogo a Deus realmente que essa paz, né, esteja em nossos corações e estejamos à altura, né, de poder levar alguma coisa que possa acrescentar para nós. Bom, o tema de hoje, né, é justamente para falar um pouquinho de nossas potencialidades. Falar das potencialidades da alma criada por Deus, né? Para que a gente realmente possa entender o quanto a gente é filho de Deus. Oi. Sumiu alguma coisa, mas tudo bem. Sumiu alguma coisa. Bom, aqui na Gênesis, né, Gênesis bíblica, a gente vai encontrar logo no seu capítulo, né, dizendo assim, seu capítulo primeiro, e então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança conforme, né, a sua imagem conforme a semelhança. E aí, então, durante a passagem dos tempos, acho que nós fizemos algumas confusões, né? Nós resolvemos fazer o contrário. Nós colocamos, ao invés de a nossa semelhança de Deus, nós colocamos Deus a nossa semelhança. E está aí muita gente até desacreditar de Deus, né? Por julgar que é um velhinho sentado lá no céu, tomando conta das pessoas, e vendo tantas arbitrariedades, tantas coisas acontecendo, e ele não fazendo nada, né? Muita gente cogita disso. Parece que, assim, parece que é coisa de antigamente, mas não, nos dias de hoje a gente conversa com muitas pessoas que ainda pensam assim, tendo Deus dessa forma antropomórfica, né, parecido conosco, quando na realidade é bem diferente. E graças a Deus nós encontramos na doutrina espírita, na primeira pergunta, né, do livro dos Espíritos, Kardec inteligentemente faz a pergunta não quem é Deus, mas o que é Deus. E aí nós temos aquela resposta maravilhosa, né, que Deus é a inteligência suprema, né, a causa primária, a criadora de todas as coisas. E aí nós vamos ver lá na pergunta número 13 sobre os atributos divinos. Né? E Kardec faz aquela pergunta, né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, ele diz, não temos uma ideia completa de seus atributos, né? Ele até responde que completa não, mas que para o nosso alcance está muito bom, né? E aí a gente faz algumas comparações, bem rapidamente, mostrando que Deus, ele logo no primeiro diz que ele é eterno, né? E realmente a gente vai fazer uma compreensão de que a eternidade é que é algo que sempre existiu e vai continuar existindo para sempre. E como nós fomos criados à semelhança de Deus, né? Nós somos criados, não somos cópias fiéis, que também seríamos todos nós deuses, né? Então a nossa semelhança qual é? Nós não somos eternos, mas somos infinitos. Somos almas infinitas que vamos viver, né, por uma eternidade daqui para frente, mas não para trás. Nós tivemos uma criação. Então, Deus seria imutável. Poxa, se Deus é imutável, aí a nossa semelhança, a gente pensa assim, poxa, a gente muda tanto, né? A gente, a cada existência, então, a gente muda muito, mas a nossa individualidade não. A nossa individualidade, ela se mantém. Então, está aí a semelhança. Né? Nós não mudamos quem nós somos. Nós vamos mudando para melhor a nossa natureza. Diz, Deus é imaterial. E nós vamos encontrar também no livro dos Espíritos, nas perguntas 23 a 25, que nós somos o Espírito, no caso nós somos o Espírito, e o Espírito, ele é um princípio inteligente do universo e que independe da matéria. Nós precisamos do corpo material para progredir, mas nós preexistimos a ele e sobreviveremos a ele. Então, nós também, nesse aspecto, podemos ver que nós somos imateriais.
Ah, mas Deus é único. Se houvesse vários deuses, né? Se ele não fosse único, haveriam vários deuses. Mas, novamente, nós temos que recorrer à ideia de que nós também somos individualidades. E, sendo individualidade, nós somos únicos. Até aquela linda canção do Mileco, né, que fala: você é a canção que Deus canta, né? Rima rica do universo, né? Então, rima rica que faltava, né, no poema do universo. Então, realmente, nós somos individualidade. E terminando, diz aqui: é soberanamente justo e bom. Nós estamos a caminho. Nós somos o quê? Nós somos sementes de anjos. Nós estamos a caminho da bondade. Nós estamos aprendendo o caminho da bondade. E a própria ciência já nos mostra que uma boa ação, e isso é fato, é uma coisa estudada, uma boa ação, aquela ação boa mesmo, né? Não é aquela bondadezinha que a gente faz normalmente, mas quando a gente faz uma coisa que a gente julga que é muito bom, essa coisa nos dá uma sensação de leveza, de prazer durante 4 horas. Que maravilha, né? Que se a gente pudesse fazer uma boa ação de 4 em 4 horas. Então, nós estaríamos realmente a caminho da bondade, porque ela simplesmente nos faz bem. Então, assim, a gente vendo logo de cara essas semelhanças, a gente vai vendo realmente que a gente tem uma filiação, né? Nós somos filhos de Deus. E a gente, quando faz para pensar, poxa, mas por que dizem que nós somos filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus porque nossos pais, eles nos emprestam o corpo material. Nos dão a educação, todo o amor, mas a nossa alma preexiste à atual reencarnação e vai sobreviver. Então, quem é o criador dessa alma? Quem é o verdadeiro pai da alma? Esse pai é Deus. Então, por isso, quando nós falamos Pai Nosso, nós já reconhecemos essa paternidade. Mas o que importa, né, dentro do que a gente quer colocar nesse nosso bate-papo, é dentro dessa paternidade que também, dentro dessas semelhanças, nós temos nossos potenciais de alma criada por Deus. Né? Então, em João, capítulo 4, lá 23, Jesus nos diz, lá no Poço de Jacó, é uma linda passagem evangélica, né? Eu adoro ler essa passagem sempre, nessa conversa que ele tem com a mulher de Samaria, e ele vai dizer, né, que Deus, ao final dessa conversa, vai dizer que Deus é Espírito, e o importa que nós o adoremos em Espírito e verdade. E a gente olhando isso, pensando isso, como é que é essa adoração em Espírito e em verdade? Porque para adorar a Deus, não é simplesmente uma questão de postar mãos e dizer eu gosto de Deus. Ah, eu amo a Deus. Quando se fala em Espírito e verdade, já está se falando que é do nosso âmago. E é verdadeiramente, não tem segundas palavras. A gente consegue estar com uma pessoa, ou com pessoas que, assim, para nós é desagradável, e a gente sorri, a gente consegue, né, passar uma ideia polida, um comportamento social, né, diante dessas pessoas, mas por dentro a gente não consegue. E isso é muito visível no plano espiritual. Nós vivemos nós vivemos presos a um corpo físico que embota, né, as nossas faculdades espirituais. Mas para os espíritos, para Deus, vamos dizer assim, é visível o nosso comportamento, o nosso sentimento. Então, quando se fala que tem que ser verdadeiro, esse amor ele realmente tem que estar no nosso âmago, né? Então, nós vamos ver se a gente consegue compartilhar um pouquinho aqui um PowerPointzinho. Bom, a gente está carregando aqui, né,
porque agora nós vamos falar né, um pouquinho das obras de André Luiz, que eu gosto muito. Né? Gosto muito de pesquisar nas 16 obras, né, de André Luiz, onde ele vai falar de cocriação maior e cocriação menor. O que vem a ser? O criador de tudo é Deus. Deus que criou tudo que existe no universo, tudo que existe, tudo que a gente possa imaginar, a criação é divina. Mas, por exemplo, botando aqui para nós vemos aqui o computador ou o celular. A matéria não é nossa, mas alguém pegou essa matéria e fabricou o computador, fabricou o celular. Então, essa criatura, ela co-criou. Ela pegou uma matéria-prima que ela não criou, coisa até que a gente não sabe. Quando a gente planta uma semente, né? A gente está cultivando uma flor, a gente não criou a semente, a gente não criou a flor. A gente está criando um canteiro, está criando um jardim. Então, isso é o co-criador. Então, ele fala em cocriação maior. André Luiz vai falar logo no primeiro capítulo, né, do livro Evolução em Dois Mundos. Ele vai dizer que a cocriação de plano maior são espíritos agregados em comunhão com o Criador. São aqueles espíritos que já compreendem a vontade divina. Então, eles criam o quê? A partir do hálito divino, que nós já conhecemos na doutrina espírita como o fluido cósmico universal, né? Então, da onde eles plasmam, através das suas mentes já bastante evoluídas, eles vão criar nada mais, nada menos que estrelas, mundos. Né? Eles vão criar todo esse ambiente, né, do universo que nós vemos aí, a nossa Via Láctea, tudo que está à nossa frente é cocriação desses espíritos superiores. E nós, que ainda não alcançamos esse estágio, nós vamos utilizando, diz ele aqui, utilizando o mesmo fluido cósmico, né, em permanente circulação do universo, vai cocriar coisas menores, ou seja, a gente vai imaginar, então, por exemplo, entre o espírito que está na condição de Jesus e de outros que criam mundos e estrelas, e nós vamos fazer uma comparação assim, uma má comparação, né, de uma costureira de alta linha com uma dona de casa pegando o mesmo tecido e as duas vão fazer um vestido. Então, qual das duas a gente imagina que vai fazer um vestido perfeito, maravilhoso, apresentável, né? Todas as duas vão fazer um vestido. Então, dessa forma, ele está dizendo que, utilizando, nós vamos criar, aí ele diz aqui, aí que está nesta imagem, os corpúsculos, né, utilizando bem, os fluidos, tá, assimilando o corpúsculo de matéria com energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo físico-psicossomático em que se exprime. Então, uma coisa a gente já está vendo desse potencial que nós aprendemos na obra do Livro dos Espíritos, que o nosso corpo espiritual, aí a gente tem essa trilogia, né, o espírito, né, o perispírito e o nosso corpo, vamos dizer assim, é o que nos compõe. E o intermédio entre o espírito e o nosso corpo, a gente aprendeu que é o perispírito. E que esse perispírito ele é retirado da nossa atmosfera, do nosso planeta, dos elementos que formam o nosso planeta. Mas aqui, André Luiz está afirmando que, de acordo com o que a gente tem, né, com nossa energia, que nos é característica, a gente vai assimilar os elementos que são afins. Então, não existe corpo espiritual idêntico, igual ao outro. Daí que muitas vezes a gente pergunta por que tem dificuldade de espírito se comunicar em determinadas reuniões, porque tem que haver uma afinidade entre esses corpos. Mas o que a gente está colocando
que à medida que a gente vai se melhorando, a qualidade desse corpo espiritual também. Então, ele é mais denso ou menos denso. É essa a diferença, né? A gente está vendo aqui, né? Que ele tem suas características e a gente não vai falar de tantas características do perispírito porque seria para nós uma conversa de horas. Mas o que eles plasmam também? O que esses espíritos, nós, espíritos na condição que nós ainda nos encontramos, dependendo da nossa condição mental, dependendo da forma como podemos também deixar o nosso corpo físico, nós podemos plasmar também as regiões de sofrimento, que elas são temporárias, mas são regiões de sofrimentos. E aí a gente vê assim, por que esses espíritos vão para esses locais? Eles são plasmados pelas suas próprias mentes. Quem leu a obra Nosso Lar vai ver que toda aquela colônia ela foi plasmada pelos espíritos nobres portugueses que colonizaram o Brasil e que plasmaram mentalmente essa colônia. Então, a gente está vendo também que a nossa mente ela tem um poder criativo muito grande e é realmente 24 horas por dia, isso não para, né? E quando nós alcançamos as condições de evolução máxima, né, que a gente possa compreender, aí a gente vê o que a gente pode criar, né, que são esses espíritos aí da estirpe de Jesus, que criam essas construções mais permanentes, mais duradouras, mais belas, que servem de moradas para todos nós. São os co-criadores de marca maior. Oh, meu Deus, espera aí, foi. Co-criador maior mesmo, perdão. Então, nós vamos anotar que ele diz aqui na obra, compete-nos, pois, anotar, que o fluido cósmico, ou plasma divino, é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza. Motivo pelo que já se afirmou, e quem afirma isso, né, é Paulo de Tarso, em Atos, capítulo 17, lá 28, então podemos ver que ele diz assim, que em Deus nos movemos e existimos. Todos nós vivemos mergulhados neste hálito de Deus, que é o fluido cósmico universal. E dentro dele nós interagimos, criamos, respiramos. Quando se fala respiramos, é uma realidade. Porque da mesma forma que nós vivemos dentro de uma atmosfera do nosso planeta, nós temos a atmosfera individual. Quem já teve a felicidade de ver aquela fotografia Kirby, quando se bate a foto de um dedo, numa mão, a gente vê que há uma aura em volta. Então, nós temos um campo áurico e ele é nutrido pelo que nós pensamos, pelo que nós sentimos. Tanto é que a gente vai na frente falar um pouquinho mais a respeito disso, né? Mas, ressaltando um pouco desse potencial da alma que a gente quer falar, a gente não quer falar muito de espírito só desencarnado, a gente quer falar do espírito encarnado que nós somos, nós vamos falar de algumas das nossas capacidades que são muito recorrentes na nossa vida, que a gente não nota. Uma delas é a telepatia, né? A telepatia é aquela questão da gente se comunicar mentalmente com o outro, né? Nós vamos ver no livro, no Domínio da Mediunidade, no capítulo 19, chamado Dominação Telepática, uma família em que o marido ele é envolvido, né, por uma criatura e ele passa a ter um romance, uma amante. E ele é envolvido de tal forma
por essa moça que ele não para de pensar nela o tempo todo. E ao pensar firmemente nela, André Luiz e os outros espíritos veem a imagem dela aparecer e desaparecer ao lado dele, intermitentemente. Ele diz, por que intermitentemente? Porque é a característica nossa, a gente não consegue ficar pensando uma coisa só. A gente pensa numa coisa, a mente vai lá, mas a gente volta, a gente pensa outra coisinha, mas volta a pensar naquilo. A gente está aqui focado na aula, a mente vai ali no outro lugarzinho e volta. Então, por isso essa intermitência. E, ao mesmo tempo, a esposa já sabia, ela já desconfiava, já tinha plena certeza de que ele tinha essa mãe. E ele diz que ia sair para uma reunião de negócio, e ela diz que não, que negócio que é interiormente, né? Ela diz, tem certeza que vai se encontrar com aquela outra. E quando ela afirma o pensamento na outra, também para ela a imagem física da outra aparece e desaparece como se ali estivesse. Então, isso é o quê? É uma ligação mental, né? Uma telepatia. No caso dele, a dominação pela paixão e a dela pelo ódio. Então, a gente vê que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos estabelecem ligações. A beleza de um fenômeno não é o fenômeno em si ocorrer, mas mostrar para nós as nossas capacidades. Nós vamos ver, por exemplo, uma outra faculdade muito interessante, que é a psicometria. Psicometria é um fenômeno anímico. Quando a gente fala anímico, é da alma, não é mediunidade. Quando se fala fenômeno mediúnico, é quando nós estamos entrando em relação com algum espírito. Mas quando esse fenômeno é nosso, ocorre no plano físico, a gente não vê espírito algum, a gente chama de fenômeno anímico. Então, nós temos a psicometria, que é a faculdade onde uma pessoa, ao tocar em alguma coisa, no objeto que pertenceu a alguém, ali aquela pessoa se torna, na tela da mente dessa pessoa que toca, se torna uma pessoa visível. Ela vê a pessoa, vê o ambiente, toda uma história pode se desenrolar, uma pessoa ligada àquele objeto. E isso realmente ocorre, é um fenômeno raro. Para nós encarnados, é um fenômeno raro. Se a gente olhar nessa mesma obra, Domínio da Mediunidade, vai ver que para o espírito, não. André Luiz, ao tocar num espelho, ele pega toda uma história também. Mas nós vamos ver um evento bem patente, que é desse moço, né, Edgar Bauer-Lytton, que escreveu essa obra, Os Últimos Dias de Pompeia. Como é que ele escreveu essa obra? Ele tocou num fragmento de tijolo de Pompeia. Pompeia é aquela cidade, né, que foi destruída pelo Vesúvio. E ao tocar num dos fragmentos, ele teve toda a visão de toda a história, dos personagens, de tudo o que correu. Então ele viu, por exemplo, a cidade em ruínas, né? Ele viu a cidade, aliás, antes, né? Como ela era, bela, com todas as pessoas, como é que eram suas vestimentas, como é que era o seu comportamento, e toda a história que ocorreu, todos os dramas, né? até a sua destruição. Tudo ele conseguiu tocando num fragmento de tijolo. E aí a gente fica, meu Deus, que coisa fantástica, né? Que poder dessa criatura tocar num fragmento e ver tudo isso que aconteceu. Isso é uma faculdade da alma. O que acontece que, apesar de ser raro, é um afastamento que ele tem do seu corpo físico e as faculdades da alma se manifestam mais. O que ele quis mostrar com isso, que a espiritualidade quer nos mostrar quando nos traz essas pessoas especiais, é justamente o contrário. Que nós, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, nós influenciamos, nós impregnamos
Nós colocamos ali as nossas características, nós colocamos a nossa história, praticamente, nas coisas. Então, nós podemos influenciar pessoas, podemos influenciar as coisas. Então, está mostrando o enorme poder mental e sentimental. Também a gente vê um outro fenômeno que é a clarividência, né? A clarividência, muita gente confunde, pensa que tem que ver mais claro, né? Que é um médium que vê mais claro. Não, clarividência é diferente do médium vidente. O médium vidente, ele vê espíritos. O clarividente não, ele vê o que está ocorrendo no plano físico. Então, por exemplo, se eu fosse um clarividente, eu poderia estar vendo cada um de vocês, aí na intimidade do lar, poderia estar vendo, se fosse permitido, né? O que tem na geladeira, o que estão conversando, à distância, ou no quarto do lado, ou até em outro. Significa o quê? Que nós podemos também mentalmente estar em outros lugares. Mentalmente, nós podemos viajar através da mente em algum lugar e ver o que está ocorrendo e também levar recursos. Então, olha as faculdades do espírito sendo mostrada para a gente, né? Então, onde é que está tudo situado, né? Então, a gente vai novamente falar desse moço que é o perispírito. A base de tudo que ocorre espiritualmente é o perispírito, está no perispírito. É o corpo espiritual em que tem todas as sensações, tudo isso que a gente tem hoje no corpo físico ampliado. Nós vivemos como em uma caixinha, né? Então, que para enxergar, a gente precisa olhar pelos buraquinhos dos olhos, né? Para ouvir, tem que ter os buraquinhos do ouvido. O perispírito, não, a sua visão é ampla. É tão ampla que é comum em reuniões mediúnicas o médium está aqui sentado e atrás dele um espírito chegar e ele descrever esse espírito que se aproxima. Descreve com tudo, com suas vestimentas, de todas as formas. Por quê? Está tendo a visão ampla. E isso para alguém que desencarna sem conhecimento, às vezes é muito difícil, né? Porque a pessoa entra nesse contato de ouvir por todo o seu ser, enxergar por todo o seu ser, pensar num local, pensar no outro, e mentalmente estar lá e voltar, então o espírito se sente perdido. E muitas das vezes necessita, né, ter um contato com um médium para poder realmente ele se situar. É muito comum encontrar espíritos nessas condições. Então vamos fechar aqui o nosso PowerPoint, que foi só para a gente conversar um pouquinho a respeito de bom, agora eu voltei, está tudo pequenininho, né, para a gente realmente começar a se entender quem é o agente, né, que faz todas essas modificações. Então, o que acontece? Esse corpo, ele tem uma faculdade, que a gente não vai falar de tudo, porque o perispírito ele é muito amplo, mas ele tem uma capacidade que nós temos que começar a observar. Ele tem a capacidade de absorver fluidos e de exteriorizar fluidos. Isso é muito importante a gente saber. Mal comparando, né, como se fosse uma esponja. Uma esponja, você coloca lá na água, ela absorve a água. Se espremer, a água sai, né? Deixa eu tirar aqui, fechar uma janelinha aqui também. Deixa a janelinha. Bom, o que acontece? Pela nossa maneira de ser, ou pela sintonia, né, que nós estabelecemos, a gente absorve. Se a gente vai num ambiente, vamos dizer assim, a gente vai num ambiente que a gente não conhece, mas ali aconteceu ou vai acontecer alguma coisa desagradável. A gente sente. A gente diz assim, rapaz, esse ambiente aqui não está bom, não. Alguma coisa vai acontecer, o negócio não está bom, vamos embora.
Não é comum acontecer isso? Ou então a gente entra num lugar que parece que tem perfume, não, poxa, eu não quero sair daqui. A gente está percebendo, a gente está se enchendo desse fluido. E, da mesma forma, quando chega alguém que não está bem no ambiente, e a pessoa diz, fulano está carregado. Como é que a gente diz isso? Não é? Eu até esqueci de dizer, na telepatia, é um fenômeno tão comum que a gente acha que é só daquela forma que a gente viu, mas é tão comum que a gente está conversando a respeito de uma pessoa, essa pessoa aparece, a gente diz, né? Poxa, fulano, você não morre tão cedo. Essa pessoa estava pensando na gente e a gente captou e começou a conversar sobre ela antes mesmo dela chegar. E a gente bota isso na conta de coincidência. Mas não é, é uma percepção que todos nós temos, nós é que não treinamos. Nós não temos o treinamento para isso ainda. Então, da mesma forma, os fluidos também são assim. A gente se sente mal, a gente se sente bem, e a gente só acha que a coisa está carregada e que a gente não percebe que é uma capacidade nossa de nos embebermos. Então, quem frequenta ambientes que são pesados, que são carregados, tende a ter algum problema físico, algum problema de saúde, porque a gente absorve. E nem sempre a gente está pronto para rechaçar. E para a gente rechaçar um ambiente ruim, a gente tem que ter um ambiente interno muito bom. E cá para nós não somos assim 24 horas por dia, né? Então é muito importante a gente começar a perceber como é que isso funciona, né? Então, por que é interessante isso? Porque no dia a dia a gente vai lidar com pessoas que não estão bem, ou que estão muito bem, mas muitas das pessoas não estão bem. E se a gente não souber lidar com essas pessoas, a gente também não fica bem. A gente quer levar o melhor para a pessoa, mas está assimilando um fluido, porque a nossa natureza, de repente, também é um pouco similar pelo menos naquele instante, porque nós temos o nosso estado natural, né, ou o nosso estado de sintonia. Ao chamado nosso estado natural, a gente vai dizer que é a nossa afinidade. É como eu sou. Não tem como mudar o que eu sou. O que eu sinto, a minha reação ao que eu vejo, ao que eu ouço, a minha natureza é essa, então é a minha sintonia. Então, qualquer coisa que esteja nessa faixa, eu vou estar atraindo ou assimilando. Agora, enquanto a nossa afinidade, vamos dizer, enquanto na sintonia, não. Na sintonia, nós podemos optar pelo que é bom ou que é pelo ruim. É uma questão da gente querer no momento. Então, é o que nós estamos fazendo aqui nesse instante, nós estamos numa sintonia boa, nós estamos sentindo uma atmosfera boa, né? E isso nem sempre é patente na nossa vida, não é o nosso dia a dia, são esses momentos maravilhosos que a gente tem junto e que a gente se sente maravilhosamente. Então, isso é a sintonia. Mas a gente tem que observar a nossa afinidade. Por que isso? Porque nós vamos botar na conta de percepções espirituais, seres espirituais que nós temos, nós vamos ter com pessoas e muitos vão ter com espíritos. Nós estamos aqui conversando, né? Nos nossos participantes nós temos médiuns. E nós não estamos trabalhando na casa espírita, mas deixamos de ser médium? Não deixamos de ser médium. E a espiritualidade, como a gente falou, que quando uma pessoa desencarna e não tem consciência ou ciência desse corpo espiritual, a espiritualidade às vezes precisa colocar essa pessoa em contato com alguém para que esse companheiro para ser atendido ele possa ter novamente a noção, se situar como pessoa, se saber quem ele é, porque tudo isso está muito confuso para o desencarnado. Aí aproximam de um médium
E o médium, ao sentir aquela sensação de alguém que está sofrendo, e ele está no seu lar, né? E ele começa a sentir-se mal. E é comum a gente ver médium dizer assim, nessa hora eu faço uma prece, peço meus amigos espirituais para conduzir o companheiro lá não sei para onde. Aí eu tenho que lembrar daquela anedota do WhatsApp, né? Não vai, não. Mas não vai mesmo. Porque se foi colocado ali para o companheiro despertar, para ele poder se situar, quem falou que só com uma prece de lado a gente vai afastar alguém? Não vai ocorrer. O que vai ocorrer, se o médium for um médium consciente, é ele saber modificar o seu estado. Ele tem que modificar o seu estado. Vamos fazer assim uma comparação daquela anedota, né, do veterinário que foi aplicar um medicamento na boca do cavalo e botou um canudinho. E botou lá o comprimido. Quando ele foi assoprar, o cavalo assoprou primeiro. Quem tomou o comprimido? Né? Então, se o espírito chega em sofrimento, e eu vou ficar, quando eu percebo aquela sensação, fico, ai meu Deus do céu, e agora? E começo a sofrer, eu engoli o comprimido. O cavalo que assoprou. Na realidade, quando o companheiro chega com esse sofrimento, que a gente percebe, sim, é claro, a gente faz uma prece, pede a Deus, sentir uma presença, alguma coisa, ou sentir um mal-estar, nem sempre as pessoas sentem uma presença, sente um mal-estar, uma coisa, estava tão bem, de repente fiquei triste, fiquei acabunhado, não sei, me deu uma melancolia. Faz uma prece, pede a Deus para que esse estado modifique e vai se alegrar, vai fazer os seus afazeres. O companheiro que vai permanecer um tempinho conosco, para ser atendido, ele vai ficar o tempo que for necessário. Só o que acontece é que o seu estado vai ser outro, a sua sintonia é outra, você não vai mais perceber esse sofrimento. Esse espírito pode até ficar um tempinho conosco, pode até ser uma semana, não sei, o tempo que for necessário, a gente não vai notar. Quando é em tempos normais, quando a gente pode ir à casa espírita, a espiritualidade costuma deixar esses companheiros junto aos médicos por uma semana. E quando chega no dia, o companheiro o médico nem sabe, né, mais, porque ele mudou, está vivendo sua vida normalmente, elevou o seu padrão, mas quando chega no dia, eles dão lá um passezinho para poder a gente sentir o companheiro de novo, para a gente lembrar, opa, tem esse companheiro de sofrimento aqui, para a gente lembrar e falar lá na reunião, olha, cheguei hoje, acordei, eu tinha sentido um negócio lá na semana passada, agora eu estou sentindo de novo. É para a gente poder atender o companheiro. Então, essa é a situação que a gente, aos poucos, a gente vai aprendendo que a gente pode modificar, sim, né, a nossa condição. Eu estou vendo pela hora, né, tem muita coisa aqui, mas a gente queria lembrar assim, coisas da força de vontade nossa. A gente tem mania de dizer que a gente não tem força de vontade. Minha vontade é fraca. Eu quero fazer determinadas coisas, minha vontade é fraca. A vontade, ela é igual ao pensamento, é incessante. A vontade, ela não para. Que a vontade, consigo, não é fraca não, a vontade de fumar é muito forte. A vontade de largar de fumar é que é fraca. Então, nós sabemos para que lado nós estamos dirigindo essa vontade. Então, a gente adia, a gente mente para nós mesmos, achando que a nossa vontade é fraca, ela é fortíssima. Ela está 24 horas por dia atuante. Eu queria fazer uma comparação, mas é muito grande isso aqui, não dá para falar. No livro Ação e Reação, no seu capítulo 8º, do Espírito André Luiz, para quem tem livro velho, lá na página 110, ele vai ver assim, uma coisa chamada Escola dos Vingadores. E a gente vai ver assim, um espírito obsessor. Ele falando, se a gente não prestar atenção na leitura, a gente vai pensar que é o mentor do André Luiz que está falando. Porque ele dá uma aula. Ele diz que todos nós, além dos nossos desejos comuns, nós temos um desejo chamado desejo central. Então, onde ele fala, por exemplo, né, só para dizer assim,
Diz que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usuário, a maledicência é o reflexo do caluniador, e o escárnio é o reflexo do ironista. A irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Olha, quem está falando isso é o obsessor. Parece que é um mentor falando, né? Mas ele diz que é a partir daí que eles atuam. Eles não fazem mais do que acentuar o que nós temos. Ajudam na nossa vontade. Então, assim, para o fumante, ele tem que enfrentar a vontade dele e a vontade de outros, sim. Que por afinidade atraiu, porque a gente desencarna fumando, a gente sente vontade. Quem assistiu aquele filme Ghost, né, que ali é mal comparado, mas é dessa forma, a criatura quer continuar fumando. Então, ele vai se aproximar de quem fuma fisicamente, que através do corpo da pessoa ele vai ter as sensações. Então, não só por isso, eles se utilizam disso. Mas que maravilha a gente ter esses conhecimentos, né? Porque a partir desse momento que a gente tem esses conhecimentos, a gente já pode começar a fazer um exercício de automodificação. E se a gente puder fazer um exercício para modificar, que maravilha. Porque aí, muitos desses companheiros que já têm intencionalmente, eles não vão ficar nada felizes, né? Porque vão ver a gente agindo de forma consciente. Paulo de Tarso, ele dizia que quando não há profecia, né, o povo fica dissoluto. Fica, deixa a vida me levar, né? Isso é uma maravilha para espírito manipulador. É uma maravilha para aqueles que não querem ver o progresso. E para nós é muito triste, né? Porque nós agimos de uma forma ainda instintiva, quando a gente já pode agir de uma forma em busca da nossa felicidade, né? A gente vê, por exemplo, né, dessas nossas potencialidades, lá no Missionários da Luz, no primeiro capítulo, né, o psicógrafo, ele mostra uma reunião onde está havendo uma preleção do mentor espiritual e ele olha que há 18 médiuns reunidos e esses companheiros em concentração, né, mentalização agradável, e ele discorre, ele começa a dizer que desses 18, a mais ou menos a 60 centímetros do corpo dessas pessoas, forma-se uma corrente de força. Olha, é visível o espírito, né? É visível a quem está fora do corpo, vamos dizer assim. Né? E dentro dessa corrente, ele diz que vê uma. Então, para uma prece ter alcance, ela, além da objetividade mental, tem que ter a boa emoção, tem que ter a nossa elevação moral, a nossa condição de melhoria. Então, ele fala a respeito de concentração, a gente pega, então, o livro Mensageiros, que a gente não vai nem ler, porque não dá certo, ele descreve, ele diz que nós nos preocupamos muito com posições físicas, não é uma pose bonita, uma coisa, fechar os olhos, fazer a concentração. Sim, é importante que o corpo não nos chame a atenção. Mas ele faz uma colocação aqui muito interessante, que não é a condição exterior, mas sim o dia a dia. Ele nem vai falar que é uma coisa só de sentir, é o nosso dia a dia. Porque ele diz aqui, para você concentrar, você tem que concentrar algo. Você tem que ter esse algo para concentrar. Então, como é que é esse dia a dia? É o nosso esforço diário para nos modificarmos. Então, que tipo de leitura a gente busca? Qual é o tipo de programa na televisão que a gente busca? Qual é o tipo de conversa? Quais pensamentos nós nutrimos? Que tipo de sentimentos nós buscamos? Nós fazemos observação da nossa natureza, como a gente age mesmo, sem querer esconder de nós mesmos como é que nós somos, para a gente poder corrigir isso. Então, isso é preciso. E a correção não se pode ser feita a malho de ferro. Né? Eu tenho um companheiro
espírita também, que ele uma vez me confessou, chegou e disse para mim assim, olha, e na hora que ele me confessou isso, abriu outro companheiro mais experiente do lado que deu um conselho para ele. Mas ele quis dizer para mim assim, olha, rapaz, eu sou um homem casado, né, eu tenho uma responsabilidade no centro espírita, mas internamente, vejo uma moça bonita, eu quero abraçar, quero agarrar aquela moça bonita. E o outro companheiro que está do lado, experiente, ele diz, olha que maravilha, eu tenho a solução. Deu um endereço para ele, dois endereços para ele. Deu o endereço de um asilo e de um orfanato. Quando chegar lá, você abraça todo mundo. E ele começou a fazer isso. E passado um tempo, ele diz, olha, aquele desejo, aquilo tudo passou, tudo melhorou, porque além dele há outras vontades, né? A gente capta, ele fez o quê? E é bonito que a gente faz isso. Então, queria propor que a gente fizesse, né, agora um exercício que é importante a gente aprender a trabalhar a nossa capacidade, né? Porque a gente, quando fala assim, é tão estranho, a gente fala assim, vamos fazer uma prece, para aparecer quem vai fazer aquela prece, né? A gente fala num grupo, né? Todo mundo se esconde, né? E é uma condição tão linda da alma. Deveria haver uma luta benéfica, dizer assim, não, eu quero fazer, eu quero fazer. Porque é o exercício. E a gente está vendo que a espiritualidade está mostrando para a gente que essa corrente existe. Ela é patente. Ela não é uma coisa que a gente imagina. A gente não faz um pedido e a coisa vai. Tudo que a gente mentaliza, que a gente coloca na nossa mente, é ali que a espiritualidade coloca o que é necessário nessa corrente mental que a gente estabelece. É como ligar um telefone. Quando eu penso em alguém, quando eu penso numa situação, eu estabeleço uma ligação. Principalmente quando a gente coloca Deus, então, né, de intermédio, que a coisa se torna mais segura até e mais patente. E aí a gente vai, assim, para fechar, a gente diz assim, poxa, mas essa condição, como é que é? Porque Jesus nos diz, né, as obras que eu faço, vocês também as farão em muitas mais. E a gente fica, meu Deus, como é que eu vou fazer as obras que Jesus fez? Né? Ele não quis dizer que nós vamos fazer igualzinho agora. A gente se compara assim, vamos comparar. Que Deus está formando, está criando novos filhos a cada dia. E aí a gente entende que na Bíblia se fala muito assim do escolhido. E a gente faz uma comparaçãozinha, assim, uma plantação de alface. Plantei alface lá há 3 meses atrás e vem plantando todos os dias. No dia de hoje eu olho lá, que eu tirei da sementeira, aquelas 2 folhinhas. Mas a cada vez que eu vou andando naquelas que eu anteriormente, vou vendo que os pés vão ficando maiores, mais bonitinhos, até chegar a achar um desenvolvido. Quando eu acho um alface daquele, com todas as folhas, ora, se aparece uma visita na minha casa, qual que eu vou pegar para fazer uma salada? Eu vou pegar aquele que está desenvolvido. Então, esse é o escolhido. Quando Deus, então, tem uma tarefa que é de grande porte, ele vai pegar quem? Um espírito que sabe o porquê, o para quê, como fazer, né? Então, ele vai pegar aquele, vai escolher aquele. Não quer dizer que aquele escolhido é o suprassumo, porque o restante não é escolhido. Estamos nós aqui agora. Então, nós precisamos ajudar. Nós temos a condição de Jesus, nós somos aquele alface totalmente desenvolvido? Nós não somos. Mas se chega uma visita na nossa casa e eu comecei a plantar um monte de pezinho com 4, 5 folhinhas ainda, mas aquela pessoa diz assim, olha, eu vim aqui te visitar para comer aquela salada que só você sabe fazer. O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá naquele canteiro, vou pegar lá uns 20, 30 pezinhos daquele, vou juntar aquilo tudo e vou fazer uma salada. Não faz do mesmo jeito? Está com 2, 3 folhinhas. Então, as obras que Jesus fez e que nós podemos fazer, ainda que seja limitadamente, podemos fazê-lo, sim, em conjunto.
Porque unindo nossos pensamentos, nossos sentimentos, como aqueles 18 companheiros lá da obra, né? De despertar e curar as pessoas, era um grupo de derramamento, 21 participantes. Se juntarmos todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos, porque que nós podemos realizar os fenômenos, e há a impregnação da mente, a mente influencia, a mente chega quando pensa, nós temos para acabar com a intermitência, nós temos que aprender algumas coisas, né? Então, por exemplo, é fundamental ter a concentração. E concentração é o fato da gente, por exemplo, não é apertarmos, a gente pensa que concentração é apertar, fechar, não. Concentração é o ato da gente pensar numa única coisa. A gente diz, muito difícil. Mas como é difícil? Se fosse agora o último capítulo da novela, será se alguma esposa já tentou falar com o marido quando a decisão do campeonato? Está lá o time dele jogando? Ele só presta atenção, só unicamente naquilo. É capaz até ela dizer assim, meu bem, olha, eu vou precisar de todo o dia que está na sua carteira para comprar um negócio lá fora. Ele, tudo bem, depois a gente resolve. Depois que ele vai ver que ela gastou tudo, e vai perguntar como é que isso aconteceu, porque ele estava prestando atenção unicamente no jogo, ele estava concentrado. Então, concentração é tão somente isso. Então, vamos fazer um pequeno exercício para a gente ver, porque nós estamos aqui, né, numa reunião, numa casa espírita virtual. Apesar de estarmos aqui, cada um no seu lar, mas nesse momento nós estamos juntos. E os pensamentos juntos é como juntar vários fechos, né, de galho, que a gente se juntar tudo não consegue quebrar. São vários fechos de luz que formam, por exemplo, o raio laser, que é tão forte capaz de cortar, né, uma chapa grossa. Então, vamos ver se a gente consegue. Eu não vou compartilhar a tela, não, porque eu já vi que não deu certo. Então, nós vamos tentar aqui colocar um sonzinho para a gente. Nós vamos procurar o seguinte, ficar numa condição, tá numa posição onde o corpo não nos chame atenção, a nossa cadeira, bem à vontade. Vamos procurar respirar bem calmamente. Tá? Nessa hora, nós estamos dizendo assim, a gente respira pelo nariz e solta bem devagar pela boca. E nós vamos sentir que está relaxando o nosso corpo, lá de baixo para cima, pelas pernas, né? Pela nossa cintura, pelos nossos braços, pelo tronco. Vamos fazer isso umas 3, 4 vezes, mentalizando esse relaxamento, e nós vamos fazer a nossa vibração. Vou colocar até nosso som aqui pelo celular, para que a gente possa... Não é um recurso, não é... Normalmente não se utiliza, mas a gente usa para poder realmente a gente relaxar e a gente também receber um pouquinho, né? Então, nós vamos bem devagar. Antes de mais nada, vamos fazer a união dos nossos pensamentos. Imaginemos que estamos todos num salão, todos juntos, onde nós vamos doar nossos pensamentos, nossos sentimentos fraternos para quem precisa, né? Sobretudo, as energias vitais necessárias para quem está carente, né, de saúde e de paz. Vamos pensar em favor do próximo,
E Deus, que tudo vê, nos abençoará e nos ajudará. Senhor, ampara o nosso propósito de servir. Abençoe, Senhor, o exercício das potencialidades da alma que tu criaste. Em teu nome, com o auxílio dos bons espíritos, possamos ajudar aqueles que estão mais necessitados que nós. De toda a alma te rogamos, abençoa os que sofrem. Dá a cada sofredor a suavização de suas dores, um bálsamo para suas tristezas. Nos hospitais, nos lares, os enfermos esperam um conforto e querem sarar. Senhor, que as nossas vibrações nesse instante levem até eles o alívio para os seus males. E se for permitido por tua lei sábia e santa, que recuperem a saúde. Ah, irmão nossos em desequilíbrio, permita, Pai, que os teus mensageiros de paz possam orientá-los. E aos irmãos desencarnados que estejam em ligação com esses nossos companheiros. Muitos deles, Senhor, não sabem da sua real situação e acabam por obsidiar os nossos irmãos na matéria. Outros se prendem por laços do passado, em cobrança, rogando justiça. Senhor. Permita, Pai bondoso, que um acordo de paz possa ser oferido. Que agora um dos seus intérpretes possa se fazer presente, visível aos nossos irmãos, e oferecer para abrigar os nossos queridos irmãos. Que uma onda de energias restauradoras possam levar paz, equilíbrio aos nossos irmãos, nos dois planos. Agora, Pai, vibramos pelas crianças e pelos jovens, que não lhes falte o amparo material e espiritual, o pão e a escola, o amor e a orientação da alma. Ao léu pelas ruas, muitos vagueiam sem lar, sem abrigo. Velhinhos sofrem abandono e desamparo no fim de seus dias. Se os encontramos, Senhor, inspira-nos para que saibamos dar-lhes um pouco de ajuda, o que estiver ao nosso alcance. Mas neste momento, Pai, permita que os envolvamos em votos de paz e doemos a eles um pensamento amigo e bom. Agora, Senhor, em particular, queremos todos nós, nesse instante, pedir por aquele nosso caso, aquela situação particular que tanto queremos resolver, por aquela pessoa que muito queremos ajudar, por aquela situação em nossa vida que muito queremos modificar. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante e ajuda-nos a respeitar com resignação a tua vontade maior. Mas vibremos todos nesse instante com esse nosso caso em particular. Finalmente, Pai misericordioso,
aos nossos irmãos trazidos aos nossos lares nesse dia, por nossa sintonia, e aos que foram convidados pelos seus servidores da tua seara, que ainda se encontram conosco, que possam ser conduzidos por esses queridos amigos aos locais onde poderão receber todo atendimento e esclarecimento que se fazem necessários. E tudo mais, Senhor, que não temos ainda condições de proporcionar em nosso singelo ambiente. Por fim, Senhor, graças te damos por todas as bênçãos que sempre nos dá, por esses momentos de vibração e que pudemos nos doar e viver um clima espiritual tão belo, Senhor, e tão reconfortante. Te agradecemos e nos permita, Senhor, encerrar as nossas vidas. Muito obrigado. Enfim, terminamos.